quanto mais autopercepção a gente tem da nossa saúde, mais lucidez a gente consegue ter de fato do que está em desequilíbrio daqui a pouco na nossa saúde. Então vou ler esse trechinho aqui para vocês que está na página 124. Como detectar as doenças em seus estágios precoces? Na medicina ocidental, quando se fala em diagnóstico, refere-se quase sempre à identificação de uma doença que já vem se manifestando no corpo por meio de sintomas e sinais. É muito comum o paciente acometido por sintomas subjetivos procurar um serviço de saúde e depois da realização de exames clínicos laboratoriais, ouvir dos médicos. Fizemos todos os exames e não diagnosticamos nenhuma doença. Não sei se vocês já passaram por isso, mas isso já aconteceu comigo e já aconteceu com várias pessoas que eu conheço, da família, utentes, já aconteceu. Faz um monte de exame e não aparece, né? Então, depois me comenta aí se isso alguma vez já aconteceu contigo. Muitas vezes, o paciente peregrina por diferentes especialidades, submetendo-se aos mais diversos e modernos exames, e não encontra um diagnóstico para os seus sintomas. Isso ocorre porque a condição de desequilíbrio interno do corpo encontra-se em estágios precoces, não se revelando ainda por sinais, por anormalidades bioquímicas ou lesões orgânicas. Como esses estágios precoces de manifestação do desequilíbrio orgânico não são detectados pela medicina oficial, sistematicamente, o diagnóstico só se estabelece com o agravamento do quadro, já nos estágios mais avançados da doença, quando muitas vezes a lesão e a desestruturação já se iniciaram ou avançaram muito. Então, essa é mostrando novamente aqui o livro para vocês. Então, quanto mais autopercepção a gente tem da nossa saúde, mais lucidez a gente consegue ter de fato do que está em desequilíbrio daqui a pouco na nossa saúde, tá? E aí a gente consegue, quando for fazer exames, quando for consultar com médico, por exemplo, a gente consegue ter um conhecimento, uma percepção, uma clareza muito maior da nossa saúde, do nosso estado atual, até para passar para esse outro profissional. Então eu, por exemplo, não sou nem um pouco contra que tu vai deixar de consultar um médico, um psiquiatra para apenas te tratar de forma natural. Eu sou uma terapeuta integrativa e gosto de integrar os saberes. Só que o fato é, quanto mais autopercepção a gente tem dos nossos estados de saúde, autoconhecimento dos nossos estados mentais, emocionais, mais sábia fica a nosso próprio forma de abordar os estados de saúde e doença. Do que tu sentir alguma coisa, tu nem sabe por onde começa, por onde termina, quando começou, quando terminou, o que aconteceu. Faz exame, o exame também não diz nada e aí fica tudo perdido. E como diz ali o livro, ter que esperar um agravamento desse problema de saúde para daí aparecer num exame, para daí ter que daqui a pouco tomar uma medicação fortíssima para combater isso, sendo que poderia ter observado isso já com antecedência, né? E também, linkando com as terapias integrativas, é interessante a gente pensar, e aí é um viés meu como terapeuta holística, integrativa, complementar, o quanto várias doenças, desequilíbrios na nossa saúde, elas têm uma origem, muitas vezes, eu considero a maioria das vezes, tem uma origem nos campos energético e emocional. São as doenças psicossomáticas, aquelas que se originam lá dos nossos estados mentais, emocionais e se manifestam depois no nosso corpo físico. Assim como as questões energéticas, que começam
lá nos nossos corpos mais sutis até o que se manifestar no corpo físico. E aí só quando se manifesta no corpo físico que a gente consegue então diagnosticar através dos exames. Então eu quero dizer o quanto essa temática é um grande chamamento para nossa autoobservação constantemente.